Bom dia, boa tarde, boa noite, clã. Hoje a gente vai falar sobre uma obra aí de Machado de Assis, o Conto Helena, obra que o Elenilson adora falar aí, perguntar se a gente já leu. Esse cara aí gosta das obras do Machado, hein? Bem, mas sem enrolação, bora pra apresentação. Joaquim Maria Machado de Assis, conhecido somente como Machado de Assis, nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Seu pai, Francisco José de Assis, era um pintor e sua mãe, que se chamava Maria Leopoldina Machado de Assis, açoriana. Ele veio de uma família pobre, viveu uma vida simples, estudou até onde pôde e nunca cursou uma universidade. Apesar disso, em 1854, com seus quase 15 anos, publicou o seu primeiro trabalho literário, um soneto, no Periódico dos Pobres. Ele se casou em 1869 com Carolina Augusta Xavier de Novaes e ficaram casados até a morte dela em 1904. Machado de Assis faleceu em 1908 devido a um câncer. Ele foi um escritor, cronista, jornalista, poeta e contista. Ele fez publicações de diversos gêneros como romances, peças teatrais, coletâneas de poemas, sonetos, contos e crônicas. O primeiro romance dele foi Ressurreição, que foi publicado em 1872. Bom, algumas curiosidades sobre o autor é que ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras e foi eleito presidente dela no dia 28 de janeiro de 1897. O cara era brabo. Tem uma história também. Ele tinha um apelido de bruxo, que uma vez ele pegou um caldeirão e colocou no meio do quintal dele, que começou a queimar uns papel antigos, umas folhas, uns documentos e tal. Aí os vizinhos viram aquilo e falaram, pô, o cara é um bruxo, velho, tá queimando os negócios no caldeirão. Isso aí foi louco. O jogo preferido do escritor era o xadrez, cara. Esse cara até participou do primeiro campeonato disputado aqui no Brasil. E as peças que ele usou, elas estão em exposição na academia que ele fundou. Outra curiosidade sobre Machado é que suas obras quebravam um pouco o padrão da literatura, já que suas obras tinham capítulos menores do que os outros escritores costumavam fazer. Alguns escritores faziam com alguns capítulos com dezenas de páginas, enquanto Machado fazia até mesmo com uma página ou uma ou duas páginas. Até no Helena é possível ver isso. O primeiro capítulo é bem pequeno, às vezes não chega nem meia página. O livro Helena se inicia na morte do conselheiro Vale, pai de Estácio, de Helena e irmão de Dona Úrsula. Helena é acolhida pela família somente após o falecimento de seu pai, uma vez que ela é considerada uma filha bastarda e até então viveu no internato. Em seu testamento, o conselheiro reconhece sua filha Helena, a deixando parte de sua fortuna, e pede que a família cuide da parente até aquele momento desconhecida. Chegando à casa do Andaraí, Helena tentou encantar a todos, porém sem sucesso com sua tia, Úrsula, que só passa a se aproximar de sua sobrinha quando esta se dispõe a cuidar da tia devido a problemas de saúde. A partir desse momento, Úrsula acaba por fazer papel de mãe. Helena e seu irmão também acabam se aproximando cada vez mais por conta dos passeios matinais a cavalo. Por passar tanto tempo com Helena, Estácio acaba se afastando de sua noiva, vendo em Helena qualidades que Eugênia não possui. Estácio então recebe a visita de seu amigo Mendonça, após uma longa viagem pelo mundo, e assim que avista Helena, se apaixona por ela. Mendonça pede ajuda ao padre para pedir a mão de Helena a Estácio. Porém, este acha um absurdo e nega o pedido, alegando que as condições financeiras de Mendonça não são favoráveis como as de Helena. Mas, no fundo, o pedido foi negado por um ciúme inexplicável que Estácio sentia por Helena. Houve uma intriga e, depois de conversarem melhor, Estácio volta em sua palavra e concede a mão de sua irmã a Mendonça, que por sua vez nega, crendo não ser digno mais de Helena. Estácio acaba descobrindo que Helena, na verdade, não é filha biológica do conselheiro Vale, e sim de Dona Ângela com seu ex-marido Salvador. Seu pai a toma como filha e a cria, até a sua morte. Diante a revelação, Estácio escolhe por deixar que Helena continue sendo reconhecida como sua irmã, e assim herdeira também dos bens. Porém, algo drástico acontece. Helena adoece.
Em seu leito de morte, Helena recebe um beijo de Estácio como ato de despedida, representando tudo o que sentiu um pelo outro. Então, Helena falece. As características que a obra apresenta são: narrador onisciente em terceira pessoa que realiza uma análise psicológica dos personagens. A trama se passa entre os anos de 1850 e 1851. O cenário principal é a cidade do Rio de Janeiro, com destaque para os bairros do Andaraí, Rio Comprido e São Cristóvão. O enredo fechado inicia e termina no assunto morte. A morte do conselheiro representa o início de descobertas que irão mudar a vida da família Vale. Já a morte de Helena é uma saída do autor para que sua personagem, tão idealizada, corajosa e meiga, não se faça passar por uma leviana ou falsa. Esse livro foi publicado em 1876. Ele se relaciona ao romantismo, mais especificamente ao gênero romance urbano. A história gira sobretudo em torno de um amor proibido e do desrespeito de um dogma religioso. Em Helena, utiliza-se um tema muito explorado pelos autores românticos da época, como a obsessão pelo amor impossível, por parte de Eustácio, em acreditar que Helena fosse sua irmã biológica, e sua consequente profanação, devido ao cumprimento das leis morais e sociais. Outras características presentes no texto que são relacionadas ao romantismo são a melancolia, ironia, a linguagem culta e o apelo aos traços fortes das personagens femininas, como a protagonista.